Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Vede Jesus. Desde já convidando vocês para que estejam, interajam conosco pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Na página do Facebook, basta você seguir a página com os conteúdos, com os vídeos, com as transmissões nas atividades semanais do NEP, incluindo aqui os nossos estudos às segundas-feiras, sempre às 20h30. Assim como no canal do YouTube, você vai se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão sendo publicados. Aqui às segundas-feiras, o estudo tem por foco o Novo Testamento segundo o Espiritismo. A ideia, então, é passar por cada um desses 27 livros do Novo Testamento, que compõem essa codificação de livros dentro do chamado Novo Testamento, para trazer, então, os ensinos, os fundamentos, a partir dos princípios norteados por Jesus e seus ensinos, reavivados pela doutrina espírita, relembrando as suas palavras e nos ensinando as demais coisas. Nesse ano de 2022, como vocês têm acompanhado, nós temos dedicado cada mês ao estudo de um capítulo em um desses 27 livros do Novo Testamento. Neste mês de maio, nós temos dedicado, então, ao estudo do Apocalipse, na nossa seção de escritos de João, João evangelista, João discípulo amado, um dos apóstolos de Jesus. João, então, deixou para nós esse livro da revelação, que é o livro do Apocalipse. Já para o fim da sua existência, lá no final do primeiro século da nossa era cristã, o apóstolo, então, exilado na ilha de Patmos, na Grécia, traz esta revelação, segundo ele próprio, recebida por Jesus, trazida por Jesus, recepcionada por João Evangelista, né? E mediada em algumas circunstâncias, a gente percebe isso na narrativa do livro do Apocalipse, também mediada por um anjo, por um mensageiro. E neste capítulo primeiro, que é o capítulo que temos estudado nesta nossa introdução, entrada no livro do Apocalipse, nesse mês de maio, nós já passamos aqui por 2 vídeos anteriores, que eu convido aqueles que não viram, né, a poder acompanhar, porque é um estudo sequencial. Então, a gente já passou aqui, depois de estudo lá em 2021, né, que introduzimos os 8 primeiros versos de Apocalipse. Vocês encontram também no canal do YouTube, lá na seção própria dos escritos de João, dos nossos estudos aqui das segundas-feiras, esses 8 versos no título Aquele que era, que é e que há de vir. Né? Esse é o estudo feito lá nos 8 primeiros versos do Apocalipse. Aqui em maio, a partir do 9º verso, nós já gravamos, como eu disse, 2 outros vídeos anteriores. O primeiro intitulado Dia do Senhor e o segundo intitulado 7 Castiçais. O primeiro tem por foco, então, mostrar, a partir da própria revelação do Apocalipse, que já era visto, então, desde o primeiro século, já se tinha esse entendimento que chegaríamos, não em um dia único, mas dentro desse ciclo que os próprios profetas já anunciavam, que os tempos eram chegados e que, portanto, um ciclo vem se cumprindo para que o ajustamento da humanidade com o seu Pai Criador se dê. E esse ajustamento exige um julgamento. Esse julgamento de Deus há de separar, como o próprio Jesus trouxe na parábola do joio e do trigo, aqueles que se mantêm perseverantes, afinizados com a lei divina, desejam introjetá-las e vivê-las, e outros que ainda se mantenham rebelados diante dessa mesma lei, que não venham a aderir àquela que é a vontade de Deus a nosso respeito, no campo individual e coletivo. Estes continuarão seu processo evolutivo em outros mundos, afinizados ainda com seu pensamento de desvio, de afastamento de Deus.
a humanidade regenerada, aquela que de fato deseja caminhar adiante com Deus, esta permanecerá na terra, reconstruindo no belo simbolismo do Apocalipse da Nova Jerusalém, restaurando todas as coisas aqui na terra, segundo o pensamento de Jesus, em perfeita conexão com Deus. Esta é a trajetória delineada no livro do Apocalipse, mas esse olhar de detalhe, como eu disse, que vemos apontando nas semanas anteriores, né? O último vídeo gravado foi os 7 castiçais, só relembrando aqui, né, para a gente não perder os símbolos tão preciosos desse livro do Apocalipse, os 7 castiçais apontando, portanto, dentro desses símbolos, né, tem as 7 estrelas que se fala, os 7 castiçais, né? Então nós temos as igrejas aqui, são direcionadas essas cartas, cada uma dessas igrejas, comunidades cristãs, eram comunidades existentes naquele primeiro século, a quem João, o evangelista, João, o apóstolo, dirige esse livro do Apocalipse de forma mais imediata. Mas aquilo que nós encontramos como conteúdo, parte se cumpriu à época de João, parte tem se cumprido ao longo da história e há naturalmente capítulos futuros aí a se apresentarem como desafios evolutivos para a nossa humanidade, né? Então, essas lâmpadas, segundo o símbolo do Apocalipse, que projetam para a humanidade a mensagem de Jesus, está fincada na ideia dessas comunidades, desses centros, desses núcleos em que aqueles que verdadeiramente estão afeiçoados a Cristo formam com ele um só corpo. E aqui já cabe o nosso alerta, gente. Nós não estamos tratando sobre o aspecto de denominações religiosas da Terra. Todas elas, naturalmente, cumprem uma finalidade aqui no nosso espaço-tempo. Mas sabemos, o próprio João alerta isso nas suas cartas, nem todos aqueles que se encontram em denominações religiosas e que proclamam por vezes da boca para fora, Senhor, Senhor, estão de fato com o Mestre. Ele diz, não só aquele que fala, não só aquele que diz, não só aquele que proclama o meu nome, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra. E aqui praticar a palavra de Jesus não é um processo cumprido, porque se fosse cumprido já seríamos anjos, nem na terra nos encontraríamos. Mas aqui o praticar a palavra do Mestre é um exercício contínuo, diário de perseverança. É cair e levantar, mas saber sobre quem está depositada a nossa confiança, com quem afinal nós caminhamos, tendo como exemplo, modelo, referência, transformador e renovador da nossa alma e do nosso sentimento. Aquele que já desperta, sabe que essa mão vigorosa, que esta mão direcionadora, sábia do Cristo, está a nos amparar, está a nos encaminhar nessa trajetória, neste caminho de retorno a Deus. Quando de fato eu finco esse entendimento na minha vida, quando de fato eu procuro convergir todas as coisas ao meu redor para este núcleo central, para este centro gravitacional que é Jesus, eu vou criando processo, comunhão com Deus e restabelecendo o sentimento, restabelecendo o meu entendimento mais aprofundado das leis divinas. E é isto que deve desejar, amigos, um filho de Deus aqui na Terra. De fato, representar o seu Pai. Isso nós fazemos nas pequenas e diárias tarefas, no convívio, seja no nosso núcleo familiar, no nosso ambiente de trabalho ou social. É isso que se pede para cada um de nós. Que não sejamos apenas aqueles que falam da boca para fora, mas aqueles que de fato têm um compromisso interno, íntimo, pessoal, com o Evangelho, com a boa nova do Cristo para si e para aqueles que cruzarem os seus caminhos, que possamos ofertar de fato esta mensagem como algo de mais precioso, de mais valoroso,
aquela pérola de inestimável valor que carregamos em nós. A mensagem depositada como uma boa semente no terreno que já se encontra fértil para produzir bons frutos. Sejamos estes produtores. Nós vamos olhar então hoje, dentro da sequência desse nosso estudo do Apocalipse, capítulo 1 do livro. Aqueles que assim desejarem podem abrir o livro para poder acompanhar conosco a narrativa. 2 versos sequenciais aqui. Como eu disse, iniciamos no 9º verso, essa nova sequência Apocalipse aqui em 2022. Caminhamos aí do 9º verso até o 10º, fomos do 11º ao 12º. Hoje, então, Apocalipse, capítulo 1, versos 13 e 14. Convido vocês à leitura, então, na anotação do evangelista, do apóstolo João. Ele escreve assim: E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. O texto de João, mais uma vez, com esses símbolos, que impressionam a visão. A gente brinca um pouco que João, evangelista, é uma espécie de Steven Spielberg do primeiro século, com essas projeções de imagens, de símbolos muito fortes a impactarem aquele que está fazendo a leitura. Mas também, quando nós, enfim, não conhecemos um pouco mais a respeito daqueles usos, costumes, tradições, o próprio Kardec atenta para nós, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá no 3º capítulo dessa introdução notícias históricas, e já faz menção a isso, para bem entender determinadas palavras, usos, costumes, as tradições, o ambiente cultural dos hebreus, o ambiente cultural de Israel. Não será difícil realmente extrair uma mensagem que não caia no literalismo. A gente sabe que o literalismo vai nos conduzir a um entendimento, às vezes, desarmonioso, desequilibrado naquilo que Deus deseja, de fato, nos trazer e comunicar, que nunca vai cair nessas duas condições, A desarmonia, o desajuste é obra humana afastada de Deus. Agora, quando nós nos voltamos realmente com olhar de atenção para bem compreender esta mensagem no justo equilíbrio daquilo que ela comunica, aí nós vamos nos aprofundar de fato no pensamento que Jesus procurou trazer através desse livro da revelação, Apocalipse, ao seu apóstolo João. Mencionando mais uma vez aqui o aspecto dos símbolos, Nós falamos lá dos 7 castiçais, mencionamos anteriormente 7 estrelas, As 7 estrelas no livro do Apocalipse está no próprio livro, A gente vai chegar na sequência dos versos, em que em alguns momentos há mesmo explicações a respeito desses símbolos, Nós não ficamos no vácuo totalmente sobre esse sentido de explicação dos simbolismos, das metáforas que encontraremos no livro do Apocalipse. 7 estrelas são 7 anjos, comunicantes e mensageiros em cada uma dessas igrejas que estão lá, os destinatários dessa carta, estão lá, e nós chegaremos no estudo para tratar sobre cada uma delas. O fato é que 7 estrelas são 7 anjos mensageiros. E os 7 castiçais são as 7 comunidades. As 7 comunidades cristãs lá nomeadas, que são como candeeiros, lâmpadas a projetar a mensagem do Evangelho para o mundo. Transportando isso para a nossa atualidade de dias, aqui para o século XXI, devemos compreender que as comunidades cristãs cumprem ou deveriam cumprir a mesma finalidade histórica temporal das comunidades cristãs do primeiro século. Lembrando que não eram comunidades perfeitas, porque eram feitas de seres humanos imperfeitos. Mas a grande questão nunca foi a nossa imperfeição, porque se fosse, nem Jesus teria vindo. Se ele cobrasse essa perfeição imediata, não teria nem sentido dele vir.
Aliás, um justo entendimento é de que ele veio exatamente para nos reconduzir. Ele falou isso, né? Não vim para os sãos, vim para os doentes, para aqueles que de mim precisam, de mim necessitam. Não vim para os justos, mas para os pecadores. Os justos já estão com ele. Os transviados, os desviados, no entanto, da lei de Deus, esses precisam da presença de Jesus para se reconduzir. Quem já tem esse entendimento, tem esse aceite na alma, sabe o quanto a presença doce, amorosa, mas também justa e enérgica do Cristo de Deus nos favorece. Mais do que isso, de fato, nos impulsiona neste processo. Então, nós vamos ver dentro da mensagem que, mais uma vez, João retoma a ideia aqui dos 7 castiçais, falando que, em meio delas, em meio às comunidades, portanto, em meio àqueles dentre as comunidades que se mantêm fiéis e perseverantes à presença de Jesus, diz: projeta-se a imagem para João. Em meio aos 7 castiçais, um aparece às vistas de João, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos lá dentro desses aspectos da mensagem, né? Esse semelhante ao Filho do Homem, lembrando que é uma expressão que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Desde o Antigo Testamento tinha o aspecto de introduzir a ideia de um humano, de um ser humano, de um filho de Deus. E no Novo Testamento, quando Jesus se apropria da expressão para se intitular o Filho do Homem, mais uma vez é aquela ideia modelar. Jesus como modelo da humanidade, sobre o modelo daquilo que Deus espera, deseja e projeta para cada um de nós. É aquela imagem e semelhança do princípio, aquela imagem e semelhança do Gênesis, do qual, conscientemente, de forma voluntária, mal usando o nosso livre-arbítrio, fazendo más escolhas, nós nos afastamos temporariamente. Mas há um determinismo divino na lei. Ninguém vive eternamente praticando, vivendo em desarmonia com as leis divinas. Nós sentimos isso em nós mesmos. Quando não estamos bem, quando brigamos com outros semelhantes, quando estamos brigados conosco mesmo, tudo isso nos traz aquela sensação ruim, pesada, o coração bate em descompasso, a mente fica confusa, as minhas palavras não saem conforme eu desejaria, eu não consigo me expressar da melhor maneira. Por quê? Porque eu estou desconectado desse centro harmonioso, amoroso e condutor da nossa mente para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é belo. Sem expressar isto, o que eu construo ao meu redor, seja naquilo que eu falo, seja naquilo que eu penso, seja naquilo que eu faço exteriormente, vai demonstrar esse desânimo. Em contraoposição, quanto mais nós nos aproximamos do centro gravitacional, que é Jesus a representar a presença de Deus aqui na Terra, mais isso vai se ajustando da forma boa e agradável pela qual ela deve se expressar em nós. O que eu estou dizendo aqui, amigos? Que a presença desse Filho do Homem, Jesus, que é quem está se apresentando diante de João, o apóstolo, João, o evangelista. Jesus se apresenta diante dele, nessa expressão do Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem, como quando aqui ele esteve, o Cristo, Espírito puro, Espírito já diretamente ligado a Deus, toma a nossa forma humana, reveste-se da nossa fragilidade corporal e vem habitar. No próprio dizer de João, no seu evangelho, diz que ele veio habitar entre nós, erguer tenda, levantar um tabernáculo corpo para viver entre nós. Viver as experiências, as aflições, as dificuldades do estado corporal,
de estar encarnado. Essa condição, naturalmente, para ser compreensível às vistas de João Evangelista, exilado na ilha de Patmos, ele se apresenta mais uma vez nessa forma humana. Mas é uma forma humana idealizada, é uma forma humana personalizada por aquilo que representa Jesus na sua condição de realeza. É isso que está descrito na sequência, em que cada expressão requer o entendimento de determinados símbolos que conectam a ensinos, que conectam a sentimentos que Jesus expressa, manifesta e nos convida também a nos religar a esses sentimentos, a nos religar a esses ensinos. Se não, vejamos, voltamos ao texto do verso 13. Diz que no meio dos castiçais, dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que já estamos a dizer aqui, né? Jesus, mais uma vez, a se manifestar naquela forma humana espiritualizada, vestido até os pés de uma roupa comprida. Aqui o símbolo se remete realmente àqueles anciões respeitáveis, né? Israel normalmente eram homens de mais idade, experimentados na vida. Então está a dizer aqui que Jesus representa no grau máximo essa condição de autoridade diante da sua comunidade. Aquele homem sábio e justo a quem devemos recorrer nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nas nossas alegrias, nas nossas satisfações, na nossa esperança, buscá-lo, dialogar, nos comunicar com Jesus. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. Às vezes nós nos prendemos a falsas ideias de indignidade. Jesus não está preocupado com essa condição nossa. Conhece o nosso coração. Exatamente por isso que vem ao nosso encontro. Quer fazer morada em nós. Nós devemos, nesse sentido, recebê-lo, se já temos realmente a adequada compreensão de que somente com ele, de fato, nós seremos mais felizes, nós seremos, de fato, bem-aventurados nessa nossa jornada. O semelhante a Filho do Homem, então, se apresenta, e diz aqui que apresenta-se vestido com essa roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Esse cingir-se com cinto nos remete ao próprio Evangelho de João, quando naquela noite em que Jesus seria preso no horto, depois sabemos, né, foi martirizado, foi falsamente, num processo totalmente deturpado, condenado e crucificado. Jesus, naquela noite anterior, se reúne com os discípulos e, mais uma vez, usando o simbolismo, ele se reveste, usa de uma toalha para se cingir, agacha-se e lava os pés dos seus discípulos, lava os pés dos seus apóstolos, demonstrando o quê? Em um ato simbólico, aquilo que ele expressa na sua própria existência, que é o quê? Ser um servidor, desapegado, desinteressado, movido por amor genuíno, por amor divino, por amor incondicional, sempre a serviço da humanidade. Cingia-se como um escravo se cingia, se revestia. E aquele uso transversal, né, seja da toalha, que fala que ele também se encontrava cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aqui mostra a realeza desse servidor. Não é só colocar-se a serviço, mas colocar-se a serviço manifestando o que Deus deseja de nós quando servimos. Quando falamos aqui de renúncia, falamos aqui de abnegação, falamos desse sentido de obediência àquilo que Deus deseja de nós, Jesus representa e expressa isso a todo instante. Mas não faz isso de forma isolada, para que nós simplesmente tenhamos um olhar de admiração para Ele. Admiramos, mas mais do que isso, Jesus nos pede para fazer o mesmo. É aquele aspecto de imitação positiva.
de emulação, de estímulo. Vem comigo, Jesus está dizendo a todo instante. Eu te acompanho, mas faça o mesmo. Sejais meus imitadores, como Paulo mesmo dissera, né? Meus imitadores, como eu sou de Cristo, imitador de Cristo. Revestido, portanto, cingido, com aquele cinto de ouro, passando, entrelaçando seus peitos, aquela forma humana do Filho do Homem, Jesus espiritualmente apresenta-se diante de João Evangelista, nesses versos que estamos vendo aqui, estudando do capítulo 1, entre os versos 13 e 15 do Apocalipse. E termina, como que fazendo um check-up, né, daquela aparição. João está diante da vista dele, diante da visão dele, apreciando a presença do Filho do Homem, dizendo: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. É difícil a gente tentar alcançar qual o sentido, aquele aspecto que impactou João nessa visão. Mas o que ele está vendo aqui é Jesus no mundo espiritual, o que foi dado a poucos. Emmanuel cita isso na obra Consolador. Poucos tiveram esse privilégio imensurável, inestimável, de estar na presença de Jesus de fato. E aqui é Jesus, não Jesus o encarnado, Jesus o ressuscitado, manifestando-se aqui na sua realeza, manifestando aqui na sua grandeza de Filho de Deus e governador do planeta. E aqui essas expressões que se mostram, trazendo esse simbolismo, né? Olhando para o rosto de Jesus. Aqueles cabelos cor de neve, como a lã, mais uma vez os simbolismos voltando, né? Aqueles homens já de idade avançada, que eram as lideranças comunitárias dentre os israelitas, os anciãos. Jesus, o nosso irmão, mais velho, mais vivido, mais experimentado, amadurecido pelas experiências evolutivas, é Ele que vem nos chamar e nos conduzir. Venha vestir-se nessa condição, revestir-se dessa forma para comunicar a sua presença. Além, portanto, de estar se vestido como servidor da humanidade, além de demonstrar e manifestar essa sua condição de nosso irmão maior, mais experimentado e mais amadurecido nessas experiências, ainda diz que os seus olhos eram como chama de fogo. A intensificar o fogo purificador das provas renovadoras e a força impactante, transformadora, impulsionadora da sua mensagem, que é a sua própria vida testemunhada. É mais uma vez Jesus a dizer para a gente: caminho, verdade, vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se posiciona nessa condição sem nenhum lairo, sem nenhuma ligação com vaidade e orgulho humano. Jesus se coloca exatamente num plano totalmente oposto a isso. Mas mesmo nessa oposição, que indica para nós humildade, obediência e resignação, Jesus não perde a força, pelo contrário, é mais forte ainda, é mais intensa ainda, é mais magnética ainda a sua presença, porque não é um mestre a ensinar, é um mestre que, além do seu ensino, nos traz testemunho de vida, em falar: venham vencer provas, aflições, dificuldades, porque eu também venci. Olha o eco lá do mesmo Evangelho de João, por vezes nós repetimos tantas vezes: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um pano de fundo aqui, no que Jesus está comunicando nessa aparição. Essa visão que está tendo João Evangelista e transportando isso para este texto do livro do Apocalipse. Neste capítulo 1, portanto,
Entre os versos 13 e 14, nós tivemos, então, aqui uma breve explicação, um comentário tentando, a partir desses símbolos, nortear o nosso entendimento para o reconhecimento que João está tendo sobre quem está transmitindo para ele, em qual nível de autoridade e de que forma e de que maneira nós podemos aprender destes símbolos da manifestação visual que teve João para aplicar em nossas vidas. Toda essa representação da presença de Jesus é mais um chamado, é mais um comunicado para que nós nos voltemos para ele sem nos distrair, parando de ouvir ecos e, de fato, referenciando a presença de Jesus em nossas vidas. Esse estudo de Apocalipse não para por aqui, não, gente. Nós já vimos, como eu disse aqui, em 3 semanas anteriores, contando com essa, os vídeos que estão à disposição de vocês, né? Tanto no canal do YouTube, quanto na página do Facebook, desse nosso estudo aqui em maio sobre Apocalipse, no Dia do Senhor, 7 castiçais, e esse estudo de hoje, que teve por título Semelhante ao Filho do Homem. Na última segunda-feira do mês, né? Nós fazemos aquela nossa reunião ao vivo para então dar o arremate dos estudos. Mas como esse mês de maio é mais prolongado, em segundas-feiras, nós teremos mais um vídeo antes disso. E aí vamos tratar sobre um outro aspecto de simbolismo muito importante para entender essa presença de Jesus em todo o livro do Apocalipse. Então, eu convido vocês para a próxima segunda-feira, mais uma vez neste horário, às 20h30, acompanhar conosco esse estudo. O Novo Testamento, segundo o Espiritismo, essa é a proposta, estudando sempre um capítulo e uma breve sequência de versos ao longo de todo o mês, olhando para cada um dos livros do Novo Testamento. Convite, então, gente, para que vocês possam compartilhar este vídeo, levando adiante, a intenção é de divulgação, ao mesmo tempo que estejam à vontade para curtir, para comentar, para sugerir, né? Fique à vontade de interagir com a gente nesse processo de aprendizado. Nós estamos juntos nessa caminhada, muito bem amparados pelo nosso amado Mestre. Deixando aqui os meus votos de muita paz, muita luz, sabedoria na vida para a gente caminhar adiante. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe e que Deus nos acompanhe e conduza. Muita paz. Até breve.